Essa é a história de como Deus usou um recurso do Aviva Nossos Corações na vida de Denise e ministrou a verdade em seu coração, levando-a a render-se a Ele de modo profundo. E ao fazer isso, ela encontrou a abundância que Ele nos promete em Sua palavra. Meu nome é Denise, nasci e cresci em São Paulo, nasci num lar cristão, tenho 2 irmãos e uma irmã. Cresci na igreja, participei de escola dominical, participei de acampamentos. Uma vida cristã, desde pequena. Me casei aos 25 anos, um jovem cristão, missionário. Trabalhamos por 5 anos num lar de crianças. Era com ele que eu pensava que ia passar o resto da minha vida. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Nós tivemos 3 filhas e quando a minha mais nova tinha 1 ano, nós nos separamos. E aquilo acabou o meu mundo. A série de acontecimentos levou Denise a descobrir que seu marido era alguém completamente diferente do que aparentava ser. Ele foi infiel a ela. E mesmo em estado de choque, Denise estava disposta a perdoá-lo. Após meses de aconselhamento, o casal decidiu que seria melhor ele passar um período nos Estados Unidos para dar espaço um ao outro, na esperança de que fossem curados e restaurados. Mas em vez de voltar para casa, Denise descobriu que seu marido havia conhecido uma outra pessoa. Eventualmente, ele pediu o divórcio para poder se casar novamente. Aquele foi o momento mais difícil da minha vida, que eu não achei que eu fosse suportar a dor. Eu fazia parte de um grupo da igreja na época, logo depois do meu divórcio, chamado Rever. E era um grupo de restauração da alma. No caminho, indo para esse encontro do Rever, era dissimular um acidente e jogar o meu carro na frente de um ônibus ou de um caminhão que estivesse vindo no caminho até chegar à igreja. E durante o caminho todo eu tentei jogar o carro, mas não consegui. E eu lembro de ter estacionado o carro e falado, ainda tenho o caminho de volta, eu vou... no caminho de volta eu consigo. Então, quando eu cheguei lá na igreja, estava todo mundo reunido em oração, e eu entrei no grupo de oração, e a pessoa que estava ministrando a oração falou, Senhor, nós repreendemos nesse momento o espírito de morte. Em nome de Jesus, repreendemos o espírito de morte. Naquele momento foi como escamas do meu olho tivesse caído. O inimigo é sujo e ele tenta cegar a nossa alma, a nossa vida, apagar tudo o que Deus já fez e cegar a gente com a dor do momento. Então, naquele momento eu percebi o que estava acontecendo, como o inimigo estava desviando o meu olhar de Jesus, e eu pedi perdão e comecei a orar e percebi que eu estava andando no vale da sombra da morte, mas também entendi que o Senhor estava comigo no vale da sombra da morte, e o seu cajado estava me protegendo e me guiando e me puxando de volta para Ele, falando, não, você é minha. Então começava aí um longo processo de restauração e cura da alma. Não foi um processo curto, foi um processo bem longo. E apesar de todo o suporte de amigos, de família, da escola cristã onde eu trabalhava, ainda tinha muito a percorrer para essa cura, né? Eu percebi que eu precisava de alguém para andar comigo, uma mentora. Eu precisava de alguém que fosse me amparando nas novas fases das meninas e me instruindo. Eu queria ter certeza que o meu coração estava correto perante Deus para eu poder guiar elas no caminho. Então eu queria lidar com
a questão do perdão, a questão da amargura. Eu não queria que as raízes da amargura se infiltrasse tão forte no meu coração que eu passasse aquilo para as minhas filhas, né? Eu queria que aquele ciclo de dor fosse quebrado e que elas pudessem crescer num lar de cura, lar de perdão, lar de graça. Então, nesse processo de procurar uma mentora, eu fui falar com a Cindy Rest, que era uma amiga minha, uma mulher cristã, madura, serva de Deus e que já tinha passado por algumas daquelas fases que eu estava passando. Cindy Rest era a esposa de um dos professores da mesma escola em que Denise trabalhava. Ela havia terminado recentemente o estudo escrito por Mary Cassian e Nancy DeMoss Wogemuth, chamado Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino, o qual Deus usou para fazer uma transformação em sua vida. E na hora que eu falei com ela, ela ficou super feliz e falou: eu sei exatamente qual é o estudo que eu vou fazer com você. E aí foi que ela me apresentou o Design Divine no estudo bíblico do Aviva Nossos Corações. A gente tinha um momento de oração, tinha o compartilhar da palavra, ler o estudo, ler a palavra de Deus. E naquele momento eu percebi que aquele estudo não era só mais um estudo bíblico, era algo profundo, que estava mexendo dentro de umas caixinhas no meu coração que eu não queria mexer. Estavam guardadinhas lá, eu não queria mexer com elas, né? Mas para haver restauração, para haver cura, é preciso deixar Deus agir por completo no seu coração. Não é 70%, não é 80%, não é 90%, é 100%. Eu lembro que um dos momentos mais marcantes durante o estudo foi perceber a minha concepção de Deus. Eu nasci no lar cristão, eu fui cristã a minha vida inteira, mas de alguma forma eu percebi que a minha concepção de Deus estava errada. Então, na minha cabeça, eu sabia que Deus é bom, que Deus cuida, que Deus é amoroso, que Deus está sempre comigo, mas nas minhas atitudes, na vida prática, no dia a dia, isso não era verdade na minha vida. Eu sentia como, tá bom, Deus, Ele é bom e Ele está ali, e a minha vida está aqui, então eu tenho que me virar, eu tenho que estar no controle de todas as coisas, porque senão o pior vai acontecer. Eu não estava realmente entregando tudo para Deus. Quando eu entendi essa verdade de descansar em Deus, de aquele versículo que eu cresci escutando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, aquilo se tornou verdade. Eu não precisava mais carregar aquele peso tão grande que eu estava carregando na minha vida, que achando que eu tinha que estar no controle de todas as coisas e eu tinha que fazer tudo. Então, quando eu entendi essa verdade, eu pude descansar nos braços do Pai e deixar Ele me balançar sem medo de cair. Que eu podia só descansar nos braços dele, né? Então foi um momento libertador de eu saber de fato que Ele é o meu Deus amoroso e que está comigo e que está me carregando. Naquele momento que eu me rendi, eu pude ter liberdade, de verdade, e poder expressar perdão, poder começar a tratar das raízes de amargura. Denise e Cindy, que a introduziu ao estudo Mulher Design Divino, se tornaram grandes amigas e continuaram a orar juntas por alguns anos para que os recursos do Revive Our Hearts estivessem disponíveis em português. Elas desejavam que outras mulheres fossem expostas à verdade poderosa que haviam encontrado neste estudo e que as mulheres pudessem experimentar a transformação que elas tiveram. Atualmente, Denise continua a servir na equipe brasileira do Ministério. Durante o estudo, também, algo que era muito incentivado era a oração e a leitura da palavra
do Senhor. A gente tem uma fonte de sabedoria, uma fonte de força, uma fonte de vida muito grande, e o inimigo quer tirar tudo isso que a gente tem com os nossos problemas do dia a dia. Problema a gente sempre vai ter tristeza, sempre vai ter luta, sempre vai ter dificuldade, mas a palavra de Deus nos garante que Ele está junto, que Cristo é quem tem o controle da nossa vida. Cristo está presente, Cristo faz a diferença na nossa vida. E eu queria só deixar um versículo que fala: sejamos praticantes da palavra e não ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. É isso.